Aproveito a ocasião para agradecer a presença de todos, os presidentes, os conselheiros, as conselheiras, o palestrante e todos os colaboradores do sistema CFA-CRAs. Convido agora o diretor de formação profissional, Mauro Cross, para fazer o uso da palavra. Diretor, fique à vontade. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, eu quero saudar o nosso presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Wagner Siqueira, nosso líder maior, e já desde pronto, presidente, agradecer a todo o apoio que o senhor deu à Comissão Permanente de Planejamento Estratégico para que pudesse novamente, pela segunda vez, se reunir e refletir estrategicamente sobre o futuro da nossa profissão. É a segunda vez que a gente faz isso numa metodologia in-house, em casa, sem contratar ninguém de fora, presidente. Ou seja, nós, como administradores, estamos nos propondo a refletir de forma autônoma sobre o nosso futuro. Então, muito obrigado por todo o apoio. Faço isso em meu nome, em nome da Aline Mendonça, que é vice-coordenadora da comissão, e em nome da administradora Carol, lá de Alagoas, que, infelizmente, por problemas particulares, não pôde estar presente. Saúdo aqui o Eduardo Vieira, representando o presidente do CEADF, o presidente Udinir, um grande parceiro nosso em todas as nossas iniciativas. Não poderia deixar de saudar também o colega administrador, presidente da Azul Linhas Aéreas, administrador Caprioli, permita-me chamá-lo assim de forma muito amistosa, que de pronto aceitou o nosso convite, me recebeu lá em Campinas, na sede da empresa, muito gentil, muito educado, e me deixou realmente encantado com a sua juventude, com a sua energia, com a sua inteligência e com a sua ousadia empreendedora. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar em nosso meio. Certamente vamos aprender muito, e a sua fala será fala inspiradora, para que, a partir dela, a gente, então, utilizando a metodologia do Oceano Azul, possa nos servir de inspiração para, no dia de hoje, de amanhã, conduzirmos, então, os trabalhos desse encontro. Agradeço também aos meus colegas conselheiros federais. Quero saudar o vice-presidente do Conselho Federal de Administração, Carlos Henrique, lá do Piauí, e agradecer a cada um dos meus colegas conselheiros federais, a cada um dos presidentes dos regionais, que acolheu o convite do presidente Wagner e o meu, e que pudesse estar aqui, muitos, inclusive, também trazendo seus superintendentes, seus gerentes, colaboradores. Isso mostra a importância desse momento, que é um momento único, é um momento nosso, e, portanto, nós temos total autonomia, responsabilidade e condições intelectuais para fazer o nosso novo mapa estratégico. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado a todos. Obrigado, diretor. Vale lembrar que o seminário está sendo transmitido pelo CFA Play, web TV oficial do Conselho Federal de Administração. Dando sequência, eu convido o presidente do Conselho Federal de Administração, Wagner Siqueira, para também fazer o uso da palavra. Muito bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar aqui e recebê-lo a todos. Nós estamos na nossa própria casa, no nosso próprio trabalho. Nesses 1 ano e 8 meses que tenho estado na presidência do Conselho Federal, tenho falado muito, em números, às vezes até demais, mas hoje eu estou realmente, Mauro, e queria compartilhar com todos os colegas, muito desejoso de ouvir muito mais do que falar. Portanto, eu gostaria de fazer uma pequena abertura apenas, agradecendo a Câmara de Planejamento Estratégico, que o Mauro já devidamente nominou, né? Aos funcionários da Câmara e aos funcionários do Conselho, mas particularmente a presença de todos vocês. Em especial também agradecer
ao presidente da Azul, nosso colega, administrador Caprioli, que nos honra muito com a sua oportunidade de estar aqui conosco, dizer que nós temos realmente um desafio muito grande hoje. Que direções estratégicas esse sistema, CFA, CRAs, deve tomar nos próximos 4 anos? É verdade que 4 anos é uma longa, né? É uma longa trajetória, é uma longa jornada. Muitas adaptações, mudanças, ajustes terão que ser feitos, revisões e conceitos no próprio processo de 4 anos. Nós estamos falando de uma eternidade de 4 anos em que a mudança é permanente e constante. Esse é o nosso desafio. Recursos não contabilizáveis nas organizações que estão lá e que nós normalmente não avaliamos. Avaliamos sempre os resultados quantitativos, os recursos contabilizáveis, mas os intangíveis a gente normalmente não coloca. A motivação, o engajamento, o envolvimento, o estilo de liderança, as formas, os estilos que nós estamos utilizando de controle punitivo, orientador, que rumos nós vamos tomar na nossa gestão, no nosso sistema, nesses próximos anos. Inovação não é só pensar o novo, é preciso transformá-lo em realidade. Pensar é muito mais fácil. Nós vamos pensar esse novo. O desafio que se coloca para nós é como transformar as ideias que vão surgir hoje e amanhã, nas equipes, no grupo, no resumo final do trabalho, em realidade efetiva no nosso sistema. Inovação pressupõe tecnologia, certamente. Que recursos tecnológicos, mas é que nós pensarmos se a tecnologia em si executa e realiza a mudança, nós vamos nos enganar redondamente, porque há todo um processo de comportamento, de hábitos, de práticas que precisam também ser mudados, porque tecnologia se ajusta a comportamento, e comportamento vivifica ou dá sentido à tecnologia ou a reduz a sua contribuição e a sua participação. Vamos falar em tecnologia, certamente, mas temos que não esquecer dos comportamentos, porque é o comportamento das pessoas, das organizações, e começa pelos nossos de lideranças, estamos aqui com a liderança maior do nosso sistema CFA-CRAs, é que marca a liderança, muitas vezes, exprime um estilo, ou define um retrocesso. Então, é preciso que a gente pense também nisso, então, estrutura e comportamento. Comportamento também dos nossos conselheiros, comportamento dos nossos funcionários, comportamento do nosso sistema como um todo. Não basta também só a questão de estrutura, técnica, de processos. Às vezes a gente tem os melhores processos e não tem os melhores resultados. Há outros grupos que acham que são os estruturalistas, né, Mauro? Que acham que mudando a estrutura está tudo resolvido, mudando o processo está tudo resolvido, e não está. O processo tem que ser vivificado de novo, ter alma, ter sentido também com a motivação, com o comportamento. Mas, por outro lado, se a gente levar só ao comportamento, a gente vai viver muito no vivencialista, que tem que estar todo mundo motivado. Eu costumo dizer, e gosto muito de dizer, que a sinergia da incompetência leva a incompetência ao cubo. No nosso Brasil, nós estamos vivendo muito disso. Não adianta, não adianta fazer a melhor equipe de trabalho se esses participantes não têm conteúdo. Se não tiver conteúdo, essa competência pode levar à incompetência ao cubo. E acontece em todo momento no nosso país assim. Nas organizações também, e muitas vezes isso é o beijo da morte das organizações. Que direções estratégicas vamos tomar no que e no como? Não basta só querer o que fazer, não é só o que fazer, como dizia num grande texto Vladimir Ilyich Ulyanov, o famoso Lenin que fez uma revolução, depois deu no que deu no como lá. Como é que é o como nós vamos realizar esse processo? Como é que vai ser esse processo de mudança? Como pensar essas direções estratégicas? Enfim, nós temos um desafio profundo, um desafio difícil, um desafio complexo, porque nós vamos tratar de ideias. É seminário de reflexões.
E a reflexão é o prelúdio da ação. Se nós não refletimos, nós ficamos que nem um tontinho sem saber para onde vamos e aonde vamos chegar, e o que queremos e o que vamos construir. Pensar, agir, o mundo das percepções, e encerro com isso, é fonte e limite do comportamento humano. A maneira como eu percebo determinada realidade é a maneira como eu me comporto. A sociedade brasileira é historicamente retardatária no processo de percepção da realidade contemporânea. Tem sido assim ao longo dos séculos. Foi assim que a gente ficou fora da primeira Revolução Industrial no século XIX. Foi assim que nós estamos, é assim que nós estamos correndo risco. E aí me refiro ao país como um todo, mas é evidentemente que nós estamos, como subsistema desse grande sistema, incorporados nisso. É assim que nós podemos ficar fora, o Brasil, da quarta revolução industrial, da economia 4.0, por ideias, conceitos absolutamente defasados em relação ao processo histórico. Muito poucas organizações estão antenadas como a Azul na economia 4.0. Muito poucas organizações no Brasil, pouquíssimas organizações no Brasil. Esse é um tema em que se fala muito e se produz muito pouco, e se faz muito pouco, porque isso caracteriza muito a sociedade brasileira, que é pródiga em dicotomizar o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, a intenção e a ação. Como dizia o velho professor, querido professor, em homenagem ao nosso Roberto Ibrahim aqui, Anísio Teixeira, os valores proclamados e os valores reais. A sociedade brasileira tem ficado atrás por isso. O nosso sistema tem, nesse seminário, um ponto de construção de um novo caminho que precisa começar a caminhar. E esse caminho vai depender dos resultados, dos debates, não necessariamente do produto do trabalho em si, mas da interação, da fecundação, da sinergia em que cada um, nos seus debates, nas construções, onde está efetivamente a riqueza e a validade desse trabalho que vai ser realizado nesses 2 dias. Como a gente fecundar um colega com uma perspectiva que a gente não tinha enxergado ainda, né? E essa perspectiva vai nos levar a mudanças. Como é que a gente fecunda colegas que acham que já estamos na frente? A pior coisa, a nata do leite, gente, é que azeda primeiro. Quem está na frente sempre quebra a cara. O futebol brasileiro nos exibe isto. O time que vira campeão, bota o sapatinho alto, entra no campo e perde o jogo. Tem sido assim. Porque a gente pensa que ganha no discurso e acaba perdendo. Esta é a realidade das organizações. Nós, alguns conselhos que possam se considerar estou melhor, estou pior, tem que pensar que aquele colega, às vezes, de um conselho menor, está trazendo uma ideia, uma sugestão, uma reflexão, uma crítica, uma questão que pode ser da maior validade, não só para nosso próprio conselho, mas para o nosso próprio sistema e até para a nossa profissão. É preciso, portanto, que todos nós estejamos desprovidos, né, daquilo que é a pior coisa, que é o preconceito, no sentido de que já estamos, né, prontos, já avançamos, estamos crescendo. Não, quem está crescendo, quem está avançando, é aquele que precisa primeiro se criticar. E essa é uma oportunidade de trocarmos experiências. Muito menos do que daquele detalhe burocrático operacional, que é importante também, porque ele reflete valores, mas muito mais nos conceitos, das ideias, nos pressupostos, nos valores, nas crenças, nas opções éticas, na vontade e nos conhecimentos que vicejam no âmbito de nossa profissão. Muitos de nós, todos nós, alguns de nós, talvez nenhum de nós, mas que assumamos isso como dogmas de uma verdade estabelecida. E nem sempre aquilo que é verdade para mim é verdade para o outro, porque o mundo das percepções é fonte e limite do comportamento humano. Como eu sou mais velho aqui nesse cenário, talvez um dos mais velhos, não sei se sou o mais, mas antigamente as câmaras,
as câmeras fotográficas tinham câmera escura. E quando entrava a luz ali, velava a foto. Você não conheceu isso, Flávio? Por quê? Por que a gente percebe diferentemente? Pelos conceitos. Pela câmera escura da máquina fotográfica, que determina a nossa maneira de perceber. Portanto, se eu quero mudar comportamento, não adianta mudar o processo. Não adianta nem mudar a percepção. Eu tenho que mudar os conceitos, as ideias que determinam a maneira como eu percebo. Porque a fotografia é apenas o reflexo dos conceitos que eu tenho. Este país, historicamente, é retardatário no processo histórico. Talvez um grande momento que o Brasil foi contemporâneo da história, eu costumo dizer isso, foi na Revolução Mineira de 1789, com a Revolução Francesa e com a independência americana e com o processo de desenvolvimento industrial da Alemanha e da Inglaterra. Nós perdemos esse momento histórico e continuamos atrasados, arrastados ao longo da história, achando que amanhã vamos ser o país do futuro e que amanhã que o Brasil é melhor em tudo. E não é. E o nosso sistema está melhorando, vem melhorando há 50 anos. Mas nós estamos pedindo, não é uma mudança evolucionária apenas. Não é fazer melhor o que a gente já faz. É fazer diferente. É fazer o que precisa ser feito. É fazer melhor o que a gente já faz também. Mas é, fundamentalmente, fazer o que deve ser feito e que talvez não estejamos fazendo. Portanto, fica o nosso desafio e reiterar ao Mauro que foi incansável nesse esforço e, ao reiterar o agradecimento ao Mauro, transmitir a toda a comissão e aos funcionários do Conselho. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado, presidente, por suas contribuições. Eu estendo a fala também ao Eduardo Vieira, que aqui representa o presidente do CRADF, para que faça a sua saudação aos presentes. Bom dia a todos. Quero cumprimentar todos os administradores presentes. Sei que vai ser um grande desafio, esses 2 dias, trabalho intenso, mas que todos possam estar iluminados neste trabalho que se propomos a fazer, não só com foco no direcionamento das ações que o nosso conselho, nossos conselhos, vamos colocar os regionais também, tomará, mas no futuro da profissão. Saúdo o nosso presidente Wagner, nosso amigo professor Mauro, e toda a comissão. Deixo aqui as boas-vindas à nossa capital, a capital de todos os brasileiros. Justifico a ausência do nosso presidente em função de uma intervenção cirúrgica que ele teve que fazer ontem. E o que precisarem, o CRADF está à disposição de todos. Bom trabalho e que todos estejam iluminados nesses 2 dias. Muito obrigado. Senhores, muito obrigado pelas suas contribuições. Peço que retornem à plateia para que possamos convidar o nosso palestrante. Agora eu convido para ministrar a palestra que trata como o planejamento estratégico, enquanto ferramenta de gestão, consegue alavancar o desenvolvimento das organizações e torná-las mais competitivas no mercado de trabalho. O presidente executivo, chama agora o presidente executivo da Holding Azul Linhas Aéreas, administrador José Mário Caprioli dos Santos. Ele que é formado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Fez especialização em Gestão de Transportes Públicos pela Universidade também de Campinas e Mercado de Capitais na Universidade Columbia, em Nova York. Foi idealizador e fundador da Trip Linhas Aéreas, que se tornou a maior companhia aérea regional da América do Sul. E agora, após uma fusão bem-sucedida, uniu-se à Azul Linhas Aéreas. José Mário, seja muito bem-vindo ao Planejamento Estratégico e fique bem à vontade. Bom dia a todos.
dizer que é um prazer estar aqui com vocês, ministrando, conversando, batendo um papo aqui durante 1 hora, mais ou menos, eu entendi que é o tempo que eu tenho aqui. Fazer uma ressalva que eu sou ótimo de decolar, mas péssimo de pousar o voo no horário, então vocês me ajudam a controlar aqui meu tempo, até coloquei aqui o reloginho do lado, enfim. Primeiro, agradecer ao Wagner Siqueira, o presidente do Conselho, dizer até que todo mundo devia ser proibido falar depois dele, porque as suas palavras são muito eloquentes, refletem exatamente o raciocínio que eu tenho do Brasil perdendo o trem da história, todo mundo achando que o papel do Estado, e na verdade a gente que tem o papel de liderar esse processo. O Mauro, não sei cadê o Mauro, está aqui, Mauro, que pacientemente foi lá me visitar, na verdade em Barueri, né, a grande hub de operação em Campinas, onde tem todas as nossas operações, a nossa sede é ali do lado. Assim, nós na Azul recebemos muitos convites para palestrar, e eu tenho que negar 95% deles, porque realmente é uma agenda muito corrida para a gente. Mas a maneira encantadora que o Mauro foi lá explicar o processo que vocês estão passando, enfim, o fato de eu ser um administrador de empresas e querer, de alguma forma, retribuir, que me permitiu aceitar esse convite. Vocês estavam falando de atitude, isso que é atitude lá. Você se deslocou para falar comigo, explicou todo o processo, enfim, foi muito bom ter conversado com você. Agora eu vou começar a falar um pouquinho, lembrando que assim, a minha função na Azul hoje é muito mais de estratégia do que de execução, né? Eu sou o presidente da holding, que é a controladora de toda a organização, né? Vocês estão me escutando bem aí atrás? Tá. Eu sou o presidente da holding, então, assim, a minha missão número 1 é não só a garantia do nosso planejamento estratégico, né, que ele esteja sempre bem executado, bem executado enquanto planejamento, mas bem implementado enquanto... Acho que 90% do meu tempo eu gasto com isso, né? Então, a minha proposta aqui é, nessa hora, né, que a gente vai ter para bater um papo, eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de desenvolvimento da Azul. Eu tinha avisado isso ao Mauro, né, a forma que eu consigo fazer uma provocação de todos nós, até porque eu nunca acredito nas receitas, os 7 passos para o sucesso, os 5 caminhos para o ótimo planejamento estratégico. Se tivesse, né, esse tipo de caminho, todas as organizações eram bem-sucedidas, e a verdade é que 95% das organizações não são bem-sucedidas. Então, eu acho, até nos conselhos de administração que eu participo, eu sempre falo assim, o meu papel é muito mais de levantar as questões, né, do que ter resposta para tudo, porque daqui a 1 ano também muda tudo e a gente tem que estar antenado. Aliás, hoje eu estava até falando com um rapaz aí que ele me perguntava de inovação, né, e dizia que a inovação agora acontece de uma maneira exponencial. O que acontecia em ciclos de 15 anos, 5 anos, agora em 1 ano a tecnologia mudou completamente. Então, é muito difícil acompanhar este processo, né? Então, o que eu posso fazer é contar um pouquinho da minha história e, através dessa história, a gente fazer um pouco de reflexão estratégica, tá? Então, essa é a minha agenda, né? Eu vou falar um pouquinho do mercado de aviação e a visão estratégica da Azul e o que a gente conseguiu com essa visão estratégica, né? Primeiro slide que eu sempre coloco, assim, a gente sempre fala que a grama do vizinho é mais verde, né? Então, tirando essa ressalva, eu acredito que eu estou num dos mercados mais competitivos do mundo. Ele é considerado um dos mercados mais complexos e competitivos do mundo, porque ele tem quase todos os elementos da complexidade de um mercado. Primeiro, que ele é de capital intensivo, né? Muito intensivo. Então, todas as aeronaves que a gente compra, que a gente adquire, são financiamentos internacionais. Eu lembro quando eu comecei a empresa, que eu tinha um avião pequeno, né, que eu penhorei, acho que até meu cachorro, para poder pagar o primeiro avião. E aí que você começava a perceber que o mundo que eu estava acostumado, a partir dali, eram financiamentos globais, os números eram de centenas de milhares de dólares, que agora são centenas de milhões de dólares. Um avião novo nosso, que a gente está recebendo, um Airbus 330, de nova geração, saído de fábrica, pela primeira vez vou ter um avião transcontinental saído de fábrica, que acabou de ser produzido pela Airbus, é o suprassumo da tecnologia. Hoje é um avião de 200 milhões de dólares, enfim, quase a dólar de hoje, né? Quase a 4
quase R$1 bilhão, uma aeronave, enfim. Então, você imagina o desafio de a gente lidar com um capital muito intensivo. Somos de mão de obra intensiva, ou seja, o fato de uma companhia aérea crescer, ela é muito contratante nas várias áreas, aeroportos, enfim, todos os times. E um time especificamente, ou 2 times especificamente, além de ser de mão de obra intensivo, são de mão de obra de formação de ciclo longo, que é o típico comandante de avião. Esse comandante de avião que vai voar os nossos 330, enfim, por mais que você consiga investir na formação dele, você pode botar um saco de dinheiro, você não compra experiência, né? Então, você tem que esperar o ciclo de formação dele, enfim. Claro que a gente investe muito em simuladores de voo, que é a ferramenta mais eficaz para você ficar testando pane, né? Porque você não voa simulador de voo para fazer um voo normal. A gente põe um piloto dentro de um simulador de voo e a gente simula absolutamente tudo que um avião pode acontecer, a exaustão, até ele ter uma reação praticamente inconsciente da reação que ele tem que ter, enfim. Então, são ciclos de formação muito longa. Um mecânico de avião também é um ciclo de formação razoavelmente longo. Tecnologia intensiva. Então, temos uma tecnologia não só de back-office, né, como de front-end. Se a gente tem um aplicativo mobile que tem uma feature que meu concorrente tem e eu não tenho, isso já muda a minha experiência ao cliente na hora. Somos de energia, consumidores de energia de forma intensiva, né? Então, muito volátil em relação ao valor do petróleo no mercado internacional. Talvez o combustível de aviação, que é o jet fuel, o querosene de aviação, né, que flutua todo mês há muitos anos, ele é vinculado ao petróleo. Imagina você ter o teu maior custo, que é quase 1/3 dos custos de uma linha aérea, flutuando todo mês. Hoje, a greve do caminhoneiro expôs um pouco isso, né? A partir do momento que a Petrobras passou ao diesel ser precificado diariamente, era um absurdo, né? Mas precificado a valor de mercado, você percebe o desafio que isso se transformou na vida de um caminhoneiro, que fazia um frete que saía de Belém, estava chegando no Mato Grosso, e o valor do combustível dele já era outro, ele podia ter perdido todo o dinheiro do frete naquilo. Essa é uma realidade para a gente há muitos anos, porque o querosene de aviação são preços de mercado há muito tempo. Temos práticas de varejo e pricing muito agressivas na nossa percepção. Eu sei que vocês vão falar que sempre a passagem de avião é cara, a gente sempre acha que é barato, e assim vai, mas a verdade é que a gente investe em softwares quase de inteligência artificial, né? Por exemplo, se meu competidor, por exemplo, da cor laranja, assim, imagina que ele voa uma rota equivalente à nossa. Eu tenho tecnologia para ficar, a gente chama de web scraping, né? Eu consigo ver em toda a multidão de rotas que a gente opera em conjunto, entre laranja, vermelho e aquela outra que é meio vermelha, nem sei a cor direito dela, enfim, os preços dele, e aí a gente tem que ter um analista que responda a isso. Fora isso, a inteligência artificial consegue capturar, por exemplo, se um voo que sai de Brasília para Recife nosso, você consegue, e aí são diversos voos nas diversas datas, né? Ela consegue avaliar a série histórica. Então, se há 35 dias antes do voo, esse voo era para estar com 22% de ocupação, e ele está com 20%, ele tem um problema e o software entende aquilo, mas isso em 1.000 voos por dia, multiplicado por 365 dias por ano, e as conexões que isso. Então, é uma tecnologia quase de inteligência artificial, né? Às vezes a gente tem que ter um ser humano que pluga ali, porque senão as tarifas vão a 59, porque todo mundo fica um brigando com o outro, enfim. Somos um mercado de muita susceptibilidade ao que a gente chama de fatores externos, as externalidades, não estou dizendo só de meteorológicas, não, que a gente não tem culpa nenhuma, e a meteorologia, mas, sei lá, teve vulcão no Chile, poxa, aí você vê quais... o setor de turismo foi impactado, o setor de aviação foi impactado, teve gripe não sei aonde, a gente é impactado. Então, a gente foi eleito pela mídia como o setor que é mais suscetível a coisas externas ao nosso controle. Isso é super complexo para um setor. E é um setor de margens estreitas, né? A gente não é banco, a gente é uma indústria que as margens históricas da IATA até é em torno de 1% de última linha nos últimos 50 anos das linhas aéreas, que estão vivas, né? Então,
Isso aqui é um preâmbulo para dizer assim, eu sei que vocês estão vivendo um momento de reflexão, de, acho que, querer avançar no sentido da penetração e no conhecimento do Conselho, né, sobre todos os administradores, com a responsabilidade, né, que eu sempre falo, existe o advogado, existe o engenheiro, todas profissões nobres, mas o administrador em si são os novos líderes do futuro, né? O administrador é, em tese, um líder, ele vai administrar pessoas, ele não tem uma profissão específica, né, como engenheiro, piloto, enfim. Ele é um líder das pessoas, então é uma responsabilidade muito, muito forte, eu acho. Como eu disse, todo esse ambiente fez que essa é uma das indústrias que tem a maior taxa de encerramento, o maior número de quebras de empresas aéreas. Se a gente lembrar aqui, há menos de 15, 20 anos atrás, isso daqui fazia parte dos céus do Brasil. A maior empresa que já existiu no Brasil durante 70 anos simplesmente desapareceu, eu não vou dizer que é no dia para a noite, mas desapareceu muito rápido, né? E aí, você fala assim, poxa, mas você está fazendo um preâmbulo assustador, né? Por que você, em sã consciência, vai investir num setor que você mesmo coloca com as maiores dificuldades? Bom, aí que eu coloco que você tem que ter dificuldade, enfim, não dita a oportunidade, né? É pelo contrário, a gente achou que esse tipo de ambiente hostil, com modelos de negócio no Brasil que eram muito antiquados, que nos criava a janela de oportunidade. Porque quando a gente olhava no mundo afora, a aviação estava se transformando. Eu me lembro até quando eu comecei a empresa, e eu comecei porque eu estava estudando nos Estados Unidos, né? Não sei se vocês lembram, você disse que é antigo, né? Mais do que eu. O bilhete aéreo antes era um negócio feito no carbono, parecia um negócio assim, em 3 vias, você destacava uma via, parecia que você estava comprando um título de cartório para voar, né? E aí eu fui para os Estados Unidos, e a aviação no Brasil devia ser de 2 milhões de CPFs. A aviação no Brasil, naquela época que eu comecei, devia ter 10 milhões, só que 1 ou 2 milhões de CPFs que efetivamente voavam. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu lembro que eu voltei e falei, pai, você não acredita, o bilhete é um cupom de supermercado, que é esse ticket que a gente tem hoje, que imprime assim, né? É um cupom de supermercado, e não existe mais porque eu venho de uma família de empresários de ônibus, né? Eu falei, não existe mais ônibus lá, todo mundo voa de avião, o aeroporto parece até uma rodoviária, não no sentido pejorativo, mas de movimento, enfim. Esse Brasil vai mudar. E o que era isso dessa passagem, que era tudo simplificado? Era uma transformação que acontecia nos Estados Unidos, das empresas de low cost, as chamadas empresas de baixo custo, né? Que começaram em 95 com 330 rotas, e 10 anos depois que é o que é até hoje quase 1/3 do mercado americano. Na Europa, esse processo é bem mais complexo. Ele começou muito tímido ali na Irlanda, principalmente através da Ryanair, da EasyJet, enfim, e hoje os céus europeus são completamente dominados. Esses dominaram efetivamente os céus da Europa. A Azul, que é dona da TAP, né, não sei se vocês sabem, a gente comprou a maioria da empresa aérea portuguesa, a gente sofre demais no mercado doméstico, a gente está tendo que reinventar uma organização para entender que vai competir com uma outra empresa que tem um custo por assento muito menor do que o nosso, né? Enfim, então, isso era óbvio. Então, a gente enxerga. Então, você não precisa ter bola de cristal, é só entender o que estava acontecendo no mundo. Da mesma maneira que as grandes estruturas de malha, que a gente chama de hub and spoke, né? Que é todo mundo convergindo para um centro. Por exemplo, essa daqui é uma malha de uma empresa. Essa empresa sozinha tem o maior número de aeronaves do que o Brasil inteiro, mas, enfim, é a SkyWest. Ela atende a Delta, que é o maior hub de Atlanta, que é hoje o maior hub do mundo, né? Atlanta é o maior hub do mundo. Você vê isso aqui, parece uma teia de aranha. Salt Lake City, como o grande hub do oeste americano, baseado em Salt Lake. Então, você olhava, as empresas estão despencando os seus custos e estão se estruturando através de malhas, porque esse tipo de malha permite... Por exemplo, esse cara aqui foi sócio da minha organização. Eles compraram 20% da minha empresa, na Trip, na época, antes de eu me fundir com o David, para construir o que a Azul é hoje. E eu fiquei super orgulhoso, porque eu tinha assim, eu brincava, é igual você desenvolver software de fundo de quintal e, de repente, o Bill Gates fala, quero comprar 20% da sua empresa, que esse é realmente o maior do mundo. E eu tive a felicidade de trocar e visitar eles, e trocar todo o meu know-how, todo o know-how deles, né? E a gente permitia eu aprender como que fazia isso, né?
Então, a sede deles, por exemplo, aqui é em St. George. St. George é uma cidadezinha ao sul do estado de Utah, que deve ter 50 mil habitantes. No Brasil, cidade com 50 mil habitantes não tem nenhum voo. Lá tem 7 voos por dia. Por quê? Porque é o poder de uma malha de hub. Então, se conectava em Salt Lake City 7 vezes por dia, e aí dali se conectava para o mundo, enfim. Aí falou, poxa, isso é uma malha muito poderosa. Então, o mundo se transformava em termos, que é um pouco da realidade que a gente já vive no Brasil. Tá? Eu só estou dizendo a contextualização do meu ambiente de negócios quando a gente começou. Hoje você começa a ver as empresas se formatando como hub. Eu acho que a Azul tem o hub mais estruturado que existe no país, porque a gente enxergou esse movimento muito antes e se estruturou hoje no maior hub de Campinas, vou falar um pouquinho, e outros mini-hubs, né? igual essa empresa aqui. Tem um grande hub aqui, mas tem outros mini-hubs, enfim. Então, todo aquele ambiente hostil de negócio, na verdade, eu enxergava, era uma oportunidade grande. E quando você enxerga também o Brasil, eu não vou me ater muito a slide, não, mas, enfim, só para explicar. O Brasil hoje tem 0,5 viajantes por habitante, uma população de 200 e poucos milhões, né, que somos, para 100 milhões de viajantes. Simples assim, é igual toda a indústria se enxerga consumo per capita, né, quantos celulares per capita tem no Brasil, quantos carros, enfim, a gente é 0,5. Agora, o que é mais chocante, vamos dizer assim, países desenvolvidos voam quase 3 vezes a população. A Austrália é mais do que isso daí, mas pegar os Estados Unidos como referência do maior mercado de aviação global, eles são em torno de 280 ou 300 milhões de habitantes e tem no tráfego só doméstico quase 1 bilhão de pessoas voando. São 800, 900 milhões de pessoas viajando. Você fala assim, mas a gente está muito longe dos Estados Unidos. Então tá bom, vamos olhar o Chile aqui ao nosso lado, que, aliás, é um país que é uma tripa, né? Enfim. Tá bom, México, Colômbia. Então, se a gente pega um Brasil de dimensões continentais, que voa 0,5, que há 5 anos atrás era muito menos, hein? É o que eu estou te dizendo. Esses 100 milhões de habitantes ainda são aproximadamente 15 milhões de CPFs. Você pegar eu, por exemplo, talvez voe 30 vezes ao ano. Então, eu engrosso esse caldo, né? Ou muitos de vocês que devem voar bastante, né? Uma média. Mas o fato é que tem muito brasileiro para entrar nesse sistema ainda. Quanto mais os custos caírem, quanto mais penetração do transporte aéreo no Brasil acontecer, mais isso vai prosperar. Aí eu não vou passar muito por esse capítulo, mas a verdade também é que a gente existia entre o chamado duopólio, né, antes de a gente surgir. Esse aqui é o nível tarifário. Então, aqui é há mais de 60 dias antes do voo, mais de 30 dias antes do voo, a diferença de tarifa daqui para cá era quase nenhuma. E a verdade é que o mercado americano, por exemplo, tinha se desenvolvido muito através da segmentação. Se você compra com muita antecedência, o valor é 1/3. Né? Por quê? Porque se pressupõe que um cara que tem menor disponibilidade vai comprar com muito mais antecedência para programar suas férias, e o homem de negócio como eu, alguém pode me ligar depois de amanhã e eu ter uma reunião e não vai ser R$200 ou R$400 que vai me impedir dessa reunião. Eu vou pagar 500, 1.000, enfim. Então, para que mais gente entre na aviação, esse tipo de segmentação e curva era necessário, porque é assim que o mundo inteiro executava, e a Azul, a gente foi um dos líderes de formar essa curva aqui. Né? E aí eu vou falar um pouquinho dos pilares estratégicos que a gente teve para abraçar essa oportunidade que nos estava posta. Primeiro, claro que eu vou ser suspeito para dizer, mas eu tenho convicção que a gente é a melhor empresa aérea que existe. Né? E vou te dizer isso porque o que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha visão estratégica é exatamente o que eu falo para todo funcionário que entra na Azul. Eu tenho um trabalho que é quase religioso. Eles falam que eu faço um brainwash, né? Mas assim, todo mundo que entra na Azul faz quase que a gente chama de Azul Day, né? Mas o primeiro contato dele é comigo e com o John, né? E aí, como eu sou a âncora de toda a visão estratégica, de toda uma cultura, enfim, eu falo com todos os funcionários que entram. E a primeira mensagem que eu falo é justamente essa: a Azul quer ser a melhor empresa aérea do mundo. Simples assim. E aí eles ficam meio chocados, eles vêm de fora, falam, pô, esse cara é meio prepotente, né? Quer ser a melhor do mundo, né? Como se fosse fácil ser a melhor do mundo. Né? Mas eu faço a seguinte ressalva. Primeiro, que melhor do mundo
é igual confiança, né? Confiança, eu não posso dizer assim, eu sou uma pessoa confiável. Esse é um atributo dos outros para com a gente, né? Então, essa visão de querer ser o melhor do mundo, a gente traduz lá como tem que ser a melhor experiência. O cliente tem que achar que voar Azul é a melhor experiência de voo que ele já teve, né? Claro que eu sempre falo assim, olha, não vai comparar voar um ATR lá para Sinop, para Alta Floresta, ou Cuiabá a 40 graus, com um Airbus 380 da Emirates tomando banho na primeira classe para Dubai. A gente tem que colocar laranja com laranja. Então, eu falo assim, se um dia a Emirates for voar nas mesmas condições que a gente vai ser melhor do que eles. E se um dia a gente for para Dubai, a gente não vai, porque não faz parte do nosso plano, a gente tem que ser melhor para eles, melhor que eles. Da mesma maneira que a gente foi para os Estados Unidos e foi competir com os maiores gigantes globais que existe lá, que é a American, Delta, United, enfim, todo aquilo lá que, para eles, voar para o Brasil é 2 ou 3% da receita deles, e eles fazem um processo de tentar afogar a gente. Eu tenho convicção que voar para os Estados Unidos hoje, através da Azul, é a melhor experiência que vocês vão ter. Eu acho isso. E a gente mede isso. Então, primeiro que eu falo isso, que a gente tem que ser o melhor do mundo. E eu falo assim, duas coisas. Primeiro que eu acredito na força da palavra. Isso é uma crença pessoal. Todo mundo quer jogar no melhor time do mundo, né? Todo mundo quer fazer parte desse time. Se o líder dessa organização vai falar, vocês chegaram aqui, a gente é meio meia boca, mas a gente vai melhorar, hein? Então, não funciona isso. Então, eu tenho que botar uma barra alta. Eu falo, gente, vocês têm que entender que vocês estão sentados aqui para ajudar a construir a melhor empresa aérea do mundo. E se todos vocês repetirem isso quase como um mantra, eu acredito que a gente vai para este caminho. E aí, que é a força da palavra, né? Eu acho que a gente tem que ter um papel de líder de sempre levantar essa barra. Segundo, eu falo para eles, eu acho que os prêmios têm dito para a gente que a gente está na trilha certa. A Azul ganhou no ano passado e nesse ano de novo como a terceira melhor empresa aérea do mundo pelo TripAdvisor, que é o maior site de respondentes do público viajante em geral, o maior site que existe hoje. Terceiro lugar do mundo, entre milhões de respondentes. E foi muito bacana, porque assim, a gente perdeu para Singapura e para... Eu não sei se foi para Etihad ou para Emirates. Aí eu até dizia para o meu pessoal, para mim isso tem sabor de primeiro lugar. Porque primeiro que a gente não voa para a região que eles voam, a gente não voa nem para Singapura, nem para os Emirados. Então, na região que a gente voa, as pessoas elegeram a gente o número 1. E comparar uma frota que é 90% doméstica com frotas que são 90% internacionais, é comparar laranja com banana. Então, a gente está super bem conceituado com o cliente que está voando a gente nesses sites, principalmente o gringo que voa com a gente, enfim. Mas o mais importante do que isso, esses prêmios, é o que eu falo para ele, é isso daqui que a gente faz. Não sei se vocês conhecem uma pesquisa que chama NPS. Hoje é considerada a melhor metodologia de pesquisa dos seus clientes do mundo. Que NPS quer dizer Net Promoter Score. A gente chama lá na Azul, para facilitar o entendimento das pessoas, de pesquisa de encantamento. O Net Promoter Score você consegue medir o número de promotores da sua marca. Eu brinco que isso é mais importante do que satisfação. Primeiro que pesquisa de satisfação, cada um faz uma. Aliás, se você ordenar a forma das perguntas e tal, você consegue até induzir um pouquinho. O NPS não, é uma pergunta que foi padronizada em todo o globo, que é basicamente perguntas de recomendação da sua companhia, enfim. Então, eu consigo me comparar com qualquer organização do globo. É diferente de uma pesquisa de satisfação. E eu preciso ver o quanto que o cara, além de satisfeito, ele se tornou um promotor da minha marca, que é o tal do NPS. Então, o NPS da Azul hoje é em torno de 65, 66. Eu sempre pergunto para o meu pessoal, vocês acham muito ou pouco isso daí? A turma fala, é bom, mas pode melhorar. Eu falo, gente, isso aí é espetacular, é uma das melhores notas que essa pesquisa pode atingir. A gente só estava perdendo para o Amazon.com, que tem 70% de NPS, tem umas 2 ou 3 organizações que têm um NPS maior do que o nosso. Só para você entender o NPS, se o cliente dá uma nota 7 ou 8 para a gente, ele é considerado neutro. Se ele dá de 1 a 6, ele é considerado um detrator da sua marca. E se ele dá de 9 a 10, ele é um promotor. Então, estatisticamente, eu explico para eles. Se um cliente dá nota 6, o que é nota 6? Que está legal. O cliente não está reclamando. A experiência você voou de Azul, o que você achou? Ah, legal.
6, foi normal, acima da média, né? Enfim. Só que eu falo, esse legal é a coisa mais cruel que a gente pode tomar de nota. Porque ele fala assim, é legal igual às outras. Legal igual às outras dá uma nota -1 para a gente. Isso quer dizer que se todo mundo der nota 6, a nota de NPS nossa é -100, porque conta -1. Se todo mundo der nota 8, a nota da Azul é 0, porque é o que eu te falei, 7, 8 é neutro, só 9 e 10. Então, quando a gente toma isso, esse tipo de nota, e a gente subdivide por grupos, enfim, você enxerga, sei lá, por exemplo, as nossas comissárias têm nota 80. A gente brinca com elas, vocês são melhor que o iPhone, viu? Pilotos, 83, enfim. Experiência de mobile da Azul, 76. In-Flight Magazine, 62. Snacks, 41, né? Nem é tão bom assim, mas, enfim. Mas é uma boa nota, de qualquer forma. Então, quando a gente fala que a gente quer ser o melhor do mundo, e eu falo sobre a nossa paixão de servir, lá, que não é o caso aqui, porque isso é uma palestra enorme, né? Eu falo assim, a tradução disso para a gente, para ver se tudo isso que eu estou falando é escutar o cliente de verdade, porque isso aqui é uma metodologia religiosa da Azul, e orientar as suas ações em função disso. E o mais bacana disso é esse programa que a gente tem aqui. Então, só para vocês entenderem, a gente desenvolveu uma tecnologia que então, todo mundo voa de Azul. E aí todo mundo vai dando nota. Nem todo mundo responde, tem gente que não tem paciência, mas a gente consegue notas com séries estatísticas confiáveis para medir se aquele voo foi bom ou não. E aí, a gente conseguiu uma tecnologia que a gente pluga todas as notas que vêm, isso é tudo digitalmente, e na escala de voo das comissárias, por exemplo. Então, a Mariazinha fez voo para Salvador, depois fez para Recife, e aí ela faz milhares de voos ao ano. E eu consigo medir a nota de NPS da Mariazinha. É incrível isso. Para mim, isso é até um case, assim. E aí, o que acontece? Eu ranqueio elas, a que mais encantou o cliente, da que menos encantou o cliente, né? E toda a carreira delas de progressão, que é o que mais importa, porque para elas o importante é, sei lá, começava um ATR, aí vai voar Embraer, vai voar o Airbus, depois vai voar o Internacional. Então, a carreira dela é construída em função do encantamento que ela faz ao cliente. Olha o engajamento, o poder que isso gera. O piloto é um pouquinho mais complexo, porque tem uma tecnicidade, a gente está tentando achar a formulação correta, mas aeroportos é a mesma coisa. O aeroporto aqui de Brasília compete com os outros 100 aeroportos nas suas categorias para ver qual que é o aeroporto que tem mais excelência, e as carreiras dessas pessoas vão crescer na nossa organização em função disso. Então, para mim, isso é fechar o loop, é sair do discurso que ama o cliente e tal, para ações, de fato, que traduzem uma visão, porque a nossa visão é essa. Né? Por mais chocante que vocês ouçam, né, que quem entra na Azul fala, cara, a gente vai ser o melhor do mundo. Não sei se vocês estão entendendo, vocês estão sentados aqui para ajudar a construir essa organização. E a gente toma ações, não é uma plaquinha na parede que vamos ser o melhor, são ações de fato. Eu falo assim, não adianta puxar o seu chefe imediato, muito menos eu, porque o que vai ditar a tua carreira é isso, encanta o cliente que tua vida vai longe, desencanta o cliente, sua vida para aqui na organização. E olha que a gente é mais cauteloso do que o Jack Welch, da GE, que ele dizia o seguinte, você tem que, todo ano, ceifar os 5% de baixa performance na tua empresa, porque, ao longo dos anos, você torna uma organização bem mais sofisticada. Eu ainda não ceifo o final, mas elas entram numa recuperação que, se depois ficar por muito tempo com uma nota baixa de encantamento ao cliente, tchau. Simples assim. Enfim, então, é importante entender essa visão da organização. Essa visão da organização, ela é ancorada em 3 pilares estratégicos que eu coloco lá para o nosso time. O primeiro é uma visão de produto forte. O que é produto forte? É a parte que se toca, né? A parte hardware de uma organização. E, por exemplo, isso aqui, para a gente, é um produto forte. Se vocês forem ver hoje, talvez 90% das empresas, aquelas empresas de low cost, todas as empresas no mundo afora, voos domésticos, o serviço é pago. Vocês já voaram fora, aqui no Brasil é um pouco diferente, mas lá fora é tudo absolutamente pago. A gente dá snacks à vontade, enfim. E até a gente faz questão que as comissárias sirvam numa cesta, não no... Porque o certo é aquele carrinho, né?
mas a gente põe elas em cesta para dizer, ó, você tem que ter o gesto de servir. Tem um simbolismo para a gente esse negócio, para você entender que você está aqui para servir os outros. Tá? Você não é acima do cliente, você tem que se colocar numa atitude de servir. Aí você fala assim, mas é batatinha, amendoinzinho, é batatinha, amendoinzinho, só que nós temos 25 ou 26 milhões de passageiros que comem, na média, 2,9 snacks, para arredondar 3, vai. Então, são quase 100 milhões de snacks que eu faço e que meu competidor não faz. Olha que loucura, né? Num ambiente de custo baixo, custo baixo, custo baixo, a gente tem um negócio que a gente faz e os outros não fazem. E aí, sem querer falar mal dos outros, né? E eu não acho que eu vou falar mal, mas assim, só observando, né? Vamos pegar os vermelhos. Eles tinham muito mais serviço a bordo, né? As crises vieram e, hoje em dia, aliás, por coincidência, faz anos que eu não voava, eu voei com eles ontem, porque o voo deles estava mais conveniente para mim. Aí tive um copinho de água, enfim, fiquei feliz. Falei, puta, tomei uma água feliz, porque eu falei, olha o que os caras estão fazendo com os clientes, enfim. Mas a verdade é que nos momentos de crise, e a gente acabou de passar pela maior... Acabou não, ainda nem saiu da maior crise que o Brasil já viveu, 2015, 2016, enfim, em épocas que falta dinheiro até para pagar a folha de pagamento. Aí você fala, 100 milhões e tanto, dá uma coceira para tirar isso. Você fala, não, cara, mas isso é o meu DNA. Se eu começar a perder meu DNA, eu não sei o que eu saio lá na frente. E aí eu olho as outras organizações, essas crises deram essa coceira e ele tomou atitudes que hoje ele vai sofrer, porque as pessoas têm uma percepção de marca muito negativa. Você pega uma outra empresa que nunca teve essa proposta de valor, por exemplo, e o importante é respeitar o seu DNA. Você pega a Ryanair, ela não dá nada, ela cobra quase para você ir no banheiro. Mas as pessoas gostam de voar ele, porque ela também não prometeu o caviar. Ela prometeu, aqui você vai pagar barato, mas você vai pagar para todo o resto. Então, se você é um estudante que só leva uma mochila e não se importa onde sente, e a sua mãe vai buscar no aeroporto, porque sempre são aeroportos alternativos, nunca aeroportos centrais. Enfim, aquilo vai ser a coisa mais barata do mundo para você. Enfim, então, essa brincadeirinha custa caro. Ou essa outra brincadeirinha aqui, que é isso daqui que a gente tem. Televisão ao vivo nos nossos voos domésticos. Talvez a gente seja uma das 5 ou 8 empresas aéreas do mundo que tem televisão ao vivo em voos domésticos. Até porque existe a tecnologia de voo de conteúdo gravado, né? Mas a tecnologia, que é dos voos internacionais, que se assiste filminho, enfim, mas para você captar sinais de satélite voando a 900 km por hora, é de uma tecnologia colossalmente mais cara. Quanto vocês acham que custa um sistema de televisão no avião? Chuta. $1 milhão? Custa $2 milhões por avião. Então, olha que loucura, porque todo mundo na Azul fala, quando o cara entra, fala, você está dizendo que tem que ser empresa de custo baixo, mas você põe um negócio que, por avião, seu competidor não tem e você tem. E mais, isso aqui pesa no avião. E tudo que pesa no avião consome 3% de combustível a mais. E isso aqui dá problema. Então, eu tenho que ter um time de mecânico, porque o foninho quebra, o pluguezinho quebra, uma televisãozinha quebra, aí tem que ter um time para tentar resolver o problema, que a gente chama de troubleshooting, né? Enfim. Então, ou, por exemplo, o espaço entre poltronas que a gente tem. Isso aqui custa uma fortuna, isso aqui é o que mais custa até. Porque, assim, você pegar um Embraer 195, ele pode ir até 122 assentos. A gente opera ele com 118. Então, a gente tira fileiras para ter uma poltrona melhor. Tudo isso vai custando na organização. Mas isso faz parte do pilar produto forte. A gente entendia que, para ter uma oportunidade estratégica, o nosso produto tinha que ser diferencialmente forte. O segundo pilar, eu não vou passar por tudo, até por causa do tempo, o segundo pilar era uma malha forte. Eu sempre dizia, não adianta ter um produto bacana, mas não voar para onde as pessoas querem voar, né? Aí, nesse contexto, eu acho que a gente desenvolveu, a gente desenvolveu a maior malha do Brasil. A gente tem hoje foi desatualizado porque a gente inaugurou 2 destinos. A gente tem 100 cidades no mercado brasileiro, é mais do que os meus concorrentes todos somados juntos. Então, a gente voa não só nos grandes centros, mas como as cidades de média demanda e a cidade de baixa demanda. Isso, para a gente, é uma super inovação.
Inovação em aviação passa por uma parte de tecnologia, por uma parte de produto, mas pela eficiência de uma malha. A nossa inteligência aplicada é muito ligada à eficiência da nossa malha. E aí, a gente desenvolveu não só a maior malha do Brasil em termos de pontos atendidos, como a gente tem, como o nosso avião é menor, a gente pode fazer vários voos para o mesmo destino, então a gente é líder em frequência, eu acho que em quase 2/3 de todos os mercados que a gente atua. E porque o nosso modelo de negócio passa um pouco por isso daqui, ó. Essa aqui é a matriz de demanda de voos pelas cidades. Então, você pegar assim, Brasília, Gurupi, acho que a gente nem voa Gurupi, vai, Brasília, Palmas. Deve ser um mercado de 100 passageiros por dia, não sei. Brasília para Cuiabá, um mercado de 70, Rondônia, Rondonópolis, que a gente voa, por exemplo, talvez seja um mercado de 30 pessoas por dia, enfim. Então, o que acontece? Quando o meu competidor só tem o avião grande, ele só tem a ferramenta boa para esse daqui, que é voar São Paulo, Rio, São Paulo, Brasília, Rio, Brasília, São Paulo, Porto Alegre. Ele tem a ferramenta, só tem um martelo para bater um tipo de prego. E a gente teve uma visão estratégica diferente. Ter todos os tipos de avião, ao entender que a matriz do transporte brasileiro tem esse conceito. É isso que permitiu a gente ter essa malha tão mais competitiva. E cada avião numa missão. A gente tem o ATR-72, que é um avião turbohélice, que é o mais eficiente para pousar em infraestruturas de pista curta, até 600 km. Então, ele tem uma missão. Aí a gente tem os Embraers, que tem uma missão que até 2 horas de voo, assim, ele é super competitivo. Temos os Airbus 320neo, que é a última geração de turbinas que saiu nesses aviões, que são os tiros longos, a partir de 3 horas, ele tem o menor custo por assento da indústria, enfim. E é isso que permite uma malha tão competitiva. Você pegar Campinas sozinho, a gente atende a 51 cidades, diretamente, fora depois as conexões. Estou dizendo, são 51 destinos diretos a partir do hub de Campinas. Então, a gente entende que não só a gente tem que ter uma malha que seja capilarizada, como se diz, né, no nosso jargão, como ela tem que ter o poder de um hub muito, muito forte. E é isso que a gente saiu um pouquinho na frente. Então, Campinas é quase o dobro do número de destinos que a cidade de São Paulo tem, de voos domésticos, eu estou falando, né? Então, imagina a gente desenvolver só... Isso aqui é maior que o hub da Copa no Panamá. O número de voos que a gente tem, porque a Copa é a mais conhecida na América Latina como o hub mais poderoso da América Latina. O nosso em Campinas sozinho é maior. Você pegar outros mercados, como Belo Horizonte, a gente conseguiu desenvolver um segundo mini-hub, enfim. E até tem uma história que, quando a American tentou entrar para destruir a gente no voo internacional, o que ela não contava é que, a partir de Campinas, a gente, claro que voa para Brasília, voa para o Rio, voa para Porto Alegre, mas a gente voa para Varginha, a gente voa para São José do Rio Preto, Marília, Prudente. É a somatória desses pequenos aviões que ninguém tem, que joga 5 passageiros, 6 passageiros em cada voo. É um pouco essa visão aqui. É a força de um hub. Então, sei lá, nunca ninguém conseguiria sair de Barra do Garças e ir para Divinópolis. Só com a nossa malha o cara consegue fazer isso. Então, essa é a força da visão estratégica que a gente teve. Produto forte no primeiro pilar e malha muito forte no segundo pilar. O que faz um pouquinho o que a gente chama da visão do Oceano Azul, do Mar Vermelho. Para mim, essa é a maior fotografia do Oceano Azul versus o Mar Vermelho. Esses aqui são meus competidores. E é o nível de sobreposição de rotas. Você vê, os caras têm inovação zero para mim. O cara inaugura um voo Belém-São Paulo, o outro vai lá e põe um voo Belém-São Paulo. Isso é bom para a competição, claro, tem um uso, né? Mas a verdade é que eles criam uma mimetização, eles vão só por mímica. Não consegue criar, inovar coisa nova, fica aqui. Olha o nível de sobreposição da azul com a laranja, que é o que eu mais tenho sobreposição. É nem 1/3 do que é o dos outros. Azul com vermelha, 20% só das malhas são. Porque a gente inovou, a gente foi pensar diferente, foi pensar fora da caixa. Isso faz parte até da minha história. Eu apanhei tanto do Rolim quando eu era no começo, que a turma fala assim, nossa, você teve uma visão. Eu falei, não, eu apanhei demais dele, eu aprendi que eu tinha que ir para um mercadinho pequeno,
E dali que eu fui comendo pelas beiradas, até que eu fiquei grande, e aí eu fiquei mais nervoso. Mas, assim, a minha história foi de fugir de apanhar dos grandes e pensar fora da caixa. Mas isso criou um DNA na organização de pensar fora da caixa. E o terceiro pilar super importante, e aí construímos uma malha global. Hoje a United comprou 8% da Azul. Então, na América do Norte, a gente entende que tem uma parceria super poderosa com a United, que distribui a gente lá. Compramos, aí a Azul comprou a maioria das ações da TAP, estamos tentando melhorar a TAP, que é um desafio enorme, né, cultural, né, para eles lá também. Falar assim, pô, essa Azul que tem 10 anos vai mandar na gente que tem 70 anos de história, eu sou a grande TAP. Então, nós estamos com um problema de... A gente até sabe que a TAP nunca vai ser Azul em termos de vibe, de energia dos times, mas tudo bem, se a gente conseguir fazer uma transformação razoável lá, a gente está satisfeito. E vai ser um show que a gente vai fazer lá, que vai ser a porta de entrada mais eficiente para a Europa, com certeza. Enfim, então construímos uma malha global, né, dentro dessa estratégia. E o terceiro pilar, então eu falo para eles assim, o primeiro pilar é produto, que ancora essa visão de querer ser o melhor do mundo. O segundo pilar é malha forte. E o terceiro pilar é custo muito baixo. Daí eu falo, por mais chocante que isso possa parecer, porque eu acabei de explicar para vocês que meu competidor não dá batata, não gasta 2 milhões de dólares, não faz nada, mas a visão da Azul é assim, tudo que toca ao cliente a gente não faz economia mesquinha. Em contrapartida, a gente tem uma obrigação desproporcional de ser eficiente em tudo que a gente tem de custo. Muito mais eficiente do que a competição, porque senão esse modelo não para de pé. Eu até sempre falo, eu sei que tem muita gente que ama a Varig e tal, eu tenho muito ex-variguiano na minha organização, então eu falo, eles até arrepiam, porque eles têm a saudade da Varig. Eu falo assim, a Varig tinha muito do que eu falei para vocês. As pessoas amavam voar de Varig. Não servia batatinha, servia caviar, servia de tudo de bom. Tinha uma malha ultra poderosa. Elas eram a maior malha internacional do Brasil, né? A maior malha doméstica, porque elas eram donas da Rio Sul, da Nordeste, tudo, voavam em tudo. Ela só esqueceu que todo ano, ano após ano, você tem que ser 1% mais eficiente. Eu exijo que o meu time seja, no mínimo, 1% mais eficiente, porque passam-se 10 anos, eu estou 10% mais eficiente do que eu era antes. E a Varig continuou do mesmo jeito. E numa indústria de imagens estreitas, onde a média é 3% para cima, 3% para baixo, isso te impõe o desaparecimento. Então, você tem que levantar... E a Varig não, ela era controlada por uma fundação, pilotos cheios de direitos, todo mundo cheio de direitos, né? E a empresa desapareceu. Então, não adianta os pilares só funcionam se estiverem operando em conjunto. E eu até digo para eles assim, e esses ganhos, gente, é de coisa de milímetro. Para vocês terem uma ideia, a despachabilidade técnica dos nossos Embraer é 90... técnica, não a meteorológica, porque daí são outros fenômenos, é 99,4, que é a melhor despachabilidade de todos os Embraer do mundo. Que a média mundial é 98,9. Isso quer dizer que a gente é só 0,5 pontos percentuais melhor. Só que para a gente ser 0,5 percentuais melhor, eu tenho um trabalho hercúleo de um time que vai brigar por esses milímetros. Né? Quem que ganhou a corrida de 100 metros nas últimas Olimpíadas? Eu estava lá. Famoso. O Bolt. Quem que é o segundo? O segundo perdeu dele de 0,12 centésimos de segundo. Deve treinar tão... Mas é esse 0,2 segundo que faz um cara ser conhecido para a eternidade, e o segundo agora é até o campeão, que é o Gatlin, né? Eu sei porque eu assisti o dia, eu fiquei pensando no segundo, né? Que nas outras turmas fala, o segundo é o primeiro perdedor, né? Mas, enfim, e é por 0,2 segundos. Então, a gente vem de uma indústria de pequenos ganhos, esse 0,5, a gente é a maior empresa de pontualidade que existe. Então, e a gente é alguns pontos percentuais acima só, pouca coisa. Mas esse pouca coisa são pessoas que não vão perder conexão, que eu não vou ter que dar hotel, comida, não sei o quê, né? Então, a gente... Ou a despachabilidade, ou se o piloto faz um perfil de voo, onde ele começa a descer a aeronave no ponto ótimo, existe um ponto ótimo de cada rota. Porque se ele passa um pouquinho, ele precisa usar freio aerodinâmica e ele gastou motor lá em cima. Se ele vem um pouco antes, ele precisa dar motor a baixa altitude para acertar. Isso aqui parece pouca coisa, mas em cada etapa dá uns 2% de economia de combustível de uma conta de 3 bilhões.
Então, um piloto meu paga a batatinha inteira da minha organização. Um mecânico meu paga todo esse sistema de televisão. E eles entendem isso. Eles entendem que falam, para a gente ser tudo isso, isso tem que funcionar. Eu falo isso, volto a dizer, igual religião. Ninguém entra na Azul sem ficar 2, 3 horas numa sala falando comigo. Então, esses são os 3 pilares estratégicos, e depois eu vou falar do que eu chamo de fundação dessa casa, porque eu falo que a visão, eu sempre comparo a uma casa para eles, porque eles estão entrando numa nova casa de trabalho. O telhado é a visão, que é a parte que a gente enxerga mais longe. Os pilares sustentam isso, mas é uma fundação sólida que faz aguentar essa casa. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas antes de falar sobre ela, eu vou voltar a falar da Varig, sobre esse negócio que eu falei do DNA que as coisas passam, enfim. Eu me lembro que eu vi o plano estratégico da Varig, tinha um cara que me deu acesso a ele, era um negócio deste tamanho, e era a maior obra-prima, foi feito pela McKinsey, que é hoje, acho que a maior consultoria que existe, ela até nos assessora hoje para outros. Eu li aquilo e falei, gente, isso aqui é a obra-prima da estratégia de uma empresa de aviação. 2 anos depois, a empresa estava quebrada. E aquilo, eu me lembro que aquilo me marcou demais. Isso foi idos de 2005. A Varig acho que desapareceu mesmo por esses anos. E eu falei, gente, como que o plano estratégico mais sofisticado que eu já vi, e a empresa quebrada 1, 2 anos depois. E aquilo consolidou uma visão que eu já tinha, que eu já vinha construindo, que eu dizia assim, um plano estratégico, ele não precisa ser complexo. Ele pode ser simples, como esse que eu expliquei para vocês. Porque, a verdade, o plano nosso é só esse, gente. O plano nosso é essa visão, colocar o NPS como a vertente do encantamento do cliente e fazer todas as áreas vibrarem em relação ao encantamento, ancorar esses 3 pilares de uma maneira sólida, né? E é isso. E aí eu dizia assim, o plano não precisa ser complexo, o que ele precisa ser entendível e replicado por todo mundo. Essa era a diferença. Então, a Azul tem um plano simples, mas eu tenho convicção que na hora que eu ponho todo mundo um dia inteiro, aqui eu estou conseguindo falar uma estratégia para vocês em 1 hora, está até acabando o meu tempo. E eu consigo com eles em 1, 2 horas explicar isso. E não tem pulo do gato. Eu e o David temos uma receita. Não tem essa receita. Claro que executar isso é complexo. Executar produto, comprar avião é uma das coisas mais complexas que existe. Mas a estratégia está clara. A execução é complexa. Mas se eu começo a falar para o meu pessoal uma estratégia muito elaborada, então ninguém entende, vai cada um para um lado igual barata tonta. Então, na Azul, a gente tem esse cuidado, e sou eu que faço isso como religião. Até vi um cara no Google que ele chama Chief Evangelist Officer. Eu sou quase isso. Foi a primeira vez que eu vi cara eu falei, você jura que você é um Evangelist Officer? Juro, é meu cargo aqui, meu cartão, enfim, era um americano indiano, né? Eu faço um pouco isso. Então, na verdade, eu acredito demais num bom planejamento estratégico. Ele não precisa, volto a dizer, a execução dele é super complexa. Primeiro, de construir essa visão, porque precisa engajar todo mundo, e o mais complexo é fazer que ele seja entendido de uma maneira super simples por toda a organização, né? Com execuções super difíceis, né? Mas isso faz parte. Então, para mim, é um pouco a visão estratégica que a gente tem. E aí, só para terminar, não vou passar muito por isso, a fundação da organização, que é um pouco o que eu falo, é a cultura. Então, a gente tem que ter uma visão estratégica, complexa, mas simples de entender. A minha funcionária da limpeza precisa entender isso, até porque eu sempre costumo falar na organização que a gente vai ser mais forte quanto mais forte forem nossos elos, né? E, às vezes, acontece muito comandante, tem um negócio que chama comandantite. O cara começa a se achar, isso é muito clássico desse profissional, começa a se achar, porque ele pilota um avião, começa a se achar superior aos outros. E não raro eu já vi destratando menina da limpeza. Na Azul, o cara vai embora. Mas vai assim, igual igual Tiradentes, assim, a gente põe a olhos vivos e fala, ele tratou mal a menina, rua. Por quê? Porque, assim, era tão importante quanto ele na experiência do cliente. Ele teve episódios, sei lá, se alguém põe a mão num bolsão e o bolsão sai sujo, eu já tive essa experiência. Você fala, isso aqui, essa empresa é um esculacho. Imagine a turbina, todo mundo pensa, né? Mas é porque alguém não executa. Então, a moça da limpeza tem uma... E é o que eu explico até para a comissária. Eu falo assim,
A sua vida vai ser em função do NPS. Imagina que o cara botou mão na limpeza e estava ruim. Para quem vai essa nota? Vai para você. Não, mas a moça... Vai para você, não importa. Não é um problema da moça X. Se vocês não entenderem que vocês trabalham em time, quanto mais forte a gente for, mais forte é o nosso time, né? Eu dou até, para finalizar, eu dou o exemplo meu pessoal, para explicar para eles que, quando alguém chega na Azul, hoje são 200 mil currículos para entrar na Azul, para 50 vagas que existe assim, no processo. É assim, uma coisa 100 vezes mais do que entrar em medicina na USP, vai hoje. Então, se alguém está sentado ali, eu falo, vocês individualmente são o que a gente achou que tinha de melhor. Não só da capacidade intelectual, porque a gente olha a capacidade mais relacional, na verdade, enfim. Porque você contrata um cara que carrega mala, mas a gente tem que olhar e tem que ser o melhor cara que existe, aquele cara que gosta de gente, porque senão o cara pega a mala, joga, está nem aí com as coisas. Né? Isso, não raro, a gente encontra ainda. Né? Mas existe o tal da inteligência individual, que a sociedade moderna nos prepara para isso. Hoje em dia, a gente só é preparado para ser um melhor do que o outro, não é? Um entra na faculdade, o outro fica. E essa inteligência, eu digo para eles, é importante. Você se preparar e ser melhor, dia após dia. Piloto, então, que tem que estudar o resto da vida. Mecânico, o resto da vida. E gente que pode entrar no aeroporto, e tem um monte de agente de aeroporto que agora é piloto. Então, esta inteligência é importante. Mas o que você constrói um grande time não é essa inteligência. Quantos exemplos no futebol a gente tem do melhor plantel e mais caro que perdeu de um time de plantel mediano, mas que era um time? E aí você fala assim, mas como você constrói esse time e essa cultura vencedora? Aí eu dou o meu exemplo final, que talvez eu acabe aqui um pouquinho com ele. Eu fiz CPUR, sabe aquele curso de formação de tenente, enfim, que em tese eram os melhores daquele ano e tal. Eu nem era voluntário, nem queria, mas o cara cismou comigo, me pegou ali. Agora, já estava lá, vou fazer direito, né? Enfim. E eu lembro que eu tinha um capitão, que ele era um doido, ele foi formado em... Não é o Bolsonaro. Ele era formado em guerra na selva, ele tinha não sei o quê, de treinamento em Israel, enfim. E um dos primeiros treinamentos de um moleque de 18, 19 anos que eu tinha, é marchar junto, né? Uma tropa tem que marchar ao mesmo tempo. E aí a gente marchava, enfim, e a primeira lição, sei lá, a gente era em 30, 25 marchavam certinho, uns 5 ainda não se acertavam. Eu fiz no 28º Batalhão de Infantaria, lá de Campinas, e tinha um poço de lama, que ele falou, não marchou direito, todo mundo fazendo flexão na lama. Fazer flexão na lama é ruim, meio humilhante, mas não é nem o problema. É que, como no Exército, no dia seguinte, a sua farda, o seu coturno, né, que chama, que a sua bota tem que estar engraxada, aquilo impunha a você quase perder a noite inteira, porque senão no outro dia você tinha que ficar de pernoite, lá dormir no batalhão, enfim, se a tua apresentação de voo não tivesse boa. Então, o que acontecia quando você fazia flexão, você marchou direito e você fazia flexão na lama, você queria matar o cara. Então, a gente voltava para o alojamento, pegava os 5 e queria matar os caras. E, resultado, de tanto brigar com esses caras, esse pelotão de 30 salvou um, então virou 26, vai? Resultado, lama. Lama. Ficamos, acho que uns 2 meses fazendo flexão na lama, porque era 3 vezes por semana, enfim, flexão na lama. E sempre essa atitude de querer matar os caras. Fala, você não consegue, até que, não foi por grande consciência, não, mas foi por desespero de causa mesmo, chegamos para os caras, você não consegue, vamos ficar até mais tarde aqui? Você não consegue marchar? Vamos, aí a gente mudou, mas não foi feito assim, inconscientemente. Cara, vamos ajudar esses caras a marchar direito. Resultado, em menos de 7 ou 10 dias, a tropa estava marchando como 30 pessoas marchando ao mesmo tempo. Qual que era o recado que meu comandante queria dizer? Para mim não importa se vocês são 29, bom. Se um idiota levanta a cabeça na trincheira, morre tudo. Para mim, a força de vocês está nos 30. Não está ser um cara bom aqui. Então, para ele, 29 bom é lama. Vocês estão na lama. Enquanto tiver um cara, e a responsabilidade desses caras é sua. E isso me marcou demais, eu levo isso na Azul demais, porque a experiência de uma linha aérea é exatamente isso. Eu posso ter o melhor piloto, se a menina da limpeza não fez a coisa, a experiência é ruim. Ou eu estou pegando ela só para mostrar que pessoas simples têm impactos enormes na nossa organização. E a verdade é que
Então, a visão estratégica bem construída, porque eu acho que a arte dos líderes é pegar raciocínios complexos e conseguir nos seus liderados traduzir de uma maneira simples, que o cara consegue entender certinho onde você quer chegar. E a garantia de uma cultura, porque é o que eu falo, essa é a cultura da Azul, de ser individualmente muito bons, mas trabalhar com isso que eu chamo de inteligência coletiva, não é a do individual. É aquele que põe a carreira do seu cara ao lado na mesma medida que a sua. Isso ninguém é treinado para isso. Ninguém é treinado. Você é treinado para você ser bom. Se colocar no lugar do outro e ver que, pô, se um falha, vai na lama, é isso aí, a comissária. A moça não limpou, ela vai para a lama, a nota é ruim, a nota é dela. Vai lá ajudar a moça, vai entender. Ou, sei lá, um dia uma comissária, porque às vezes tem algum período no mês que não está tão bem, né? Homem também tem isso, viu? Tem um homem de mau humor várias vezes por mês, viu? Então, uma cobre a outra, enfim. Entenda este processo. Vocês fazem parte de um time. Então, eu acho que essa é a minha mensagem final. Eu não sei se eu consegui trazer essa visão estratégica para vocês, porque eu trouxe a visão estratégica da minha organização, né? E aí, as conquistas que a gente fez é que a gente conseguiu, sendo a empresa que mais gosta, a empresa que mais gasta, a gente é a empresa que mais gasta, tem o maior custo por assento, com tudo isso que eu expliquei, mas a gente tem 31% de... O share, a gente começou... Cadê nós aqui? A gente começou aqui, a gente tem hoje 17% do share por quilômetro por assento, mas a gente tem quase 30% do mercado corporativo, vamos dizer assim. A gente já passou os dois. Esse número está desatualizado. E, em termos de passenger share, que é o que importa, a gente é 1/4 do mercado brasileiro. E conseguimos construir uma organização que toca o cliente com muito mais custo, mas é a que mais cresce com a margem de EBITDA melhor. Ou seja, é possível fazer esse tipo de coisa. E só para concluir, eu tenho uma coisa que eu também às vezes falo muito para o time, que são das nossas ações estratégicas. Você sempre tem que medir as forças que você tem, ou individualmente, ou como organização. Eu tenho capacitação para enfrentar aquele obstáculo. E aí ver o tamanho do obstáculo. Então, você tem que ter, igual ir para a terapia. Eu tenho esse ponto forte, tenho esse ponto fraco, eu sou chato, mas eu sou persistente, enfim. Então, você tem que ter uma exata dimensão das suas forças e o tamanho do problema. Quando as suas forças são fracas, você tem um skill pessoal ou de time, e o problema é grande e você avança, isso para mim é uma irresponsabilidade. Porque todo mundo fala, não, você tem que ir para cima de todos os problemas. Não necessariamente. Quando a sua força é forte e você não avança, aí sim é covardia. Então, você ir para dentro de uma competição ou de um problema que você não está capacitado, você é um imprudente, você não é um visionário persistente. Para mim, e se você não vai também, quando você está dimensionado certinho, você fala, cara, eu tenho skill, mas eu estou com medo. Prefiro aqui o status quo. Quantas organizações que têm sucesso não preferem o status quo? Covardia. Quando sua força não está bem preparada e você não avança, isso é prudência. E o certo é você achar exatamente essa confluência de uma organização que tem um determinado skill com as forças dimensionadas para ele e seguir em frente. E seguir em frente. Com o risco, que é a última mensagem que eu deixo também, que eu falo para todo mundo, você tocou nesse assunto aqui. Quando a gente olha os resultados da Azul e tal, e eu falo para o meu time de ser o melhor, de querer ser o melhor, no final eu falo uma coisa, você só tem que guardar uma coisa, que o sucesso, a palavra sucesso para mim serve para nada. E, aliás, ela traz atrás dela a maior armadilha que o mundo corporativo pode ter, que é acreditar no sucesso. E aí, deviam escrever uma obra sobre as pessoas. A Varg é uma que acreditou no sucesso e desapareceu, né? Porque eu falo para o meu time, sucesso serve para nada, além de ser uma fotografia do passado. Não é que ele não serve para nada, ele serve. Igual você não vê foto sua de quando você tinha 20 anos, fala, como eu era, olha que divertido. Serve para isso, conversa de bar. E é legal você celebrar a sua história. Então, o sucesso é um olhar para trás, igual uma fotografia do passado, vale para celebrar, você só não pode acreditar que o sucesso te garante o próximo degrau. Porque o próximo degrau, você nem sabe de onde vai vir, ele virá,
Ele vai te desafiar você na sua mais última força, e se você achar que você já é o top of the world, meu amigo, é ali que você tropeça já no próximo degrau. Então, assim, eu conto uma história para o time, mas falo, só não acredite que a gente está preparado para o próximo. Vocês têm a obrigação, se a gente tem tudo isso daqui, a nossa obrigação é sair na frente no próximo passo, que eu não sei qual vai ser, não sei como que as pessoas vão voar na frente, ou daqui a pouco, enfim, e qual vai ser a nova tecnologia que vai nos desafiar até o último fio de cabelo. Ou um competidor que olha a gente também e está melhorando. Aqui ou em qualquer região do mundo, pode vir para cá também, enfim, tudo pode. Gente, é isso que eu queria dividir com vocês, não sei se eu ajudei muito, mas eu trouxe a minha reflexão, espero ter contribuído, viu, Mauro? Muito obrigado. Azul entrou e saiu do ar. Quando é que volta? Branco, voava ali, Cruzeiro do Sul. Isso. Quando é que volta, presidente? Caprioli, muito obrigado. Sim, você pode ter uma pergunta? Tem mais uma pergunta ali? Na hora que você vai contratar pessoas, não para atuação dentro da aeronave, mas assim, no apoio na parte de escritório, você deve ter pessoas de várias formações diferentes, né? E, assim, em relação até à contribuição para a nossa discussão aqui no seminário, nesses candidatos com formação em administração, o que é que você vê assim em termos de fraqueza desses candidatos, em termos também de quando eles se apresentam, assim, o que é que você vê de fraqueza na nossa formação, assim, Cara, que se revela, né? Entendi claramente, e eu tenho a resposta politicamente correta e a resposta do que eu penso. Eu vou falar o que eu penso aqui, porque a gente está aqui entre amigos, né, Mauro? Eu acho que a gente tem um problema de formação de administração muito, muito latente. A percepção, eu nem sei se é a realidade, que é o que eu digo, meu concorrente tem um problema de percepção, eu nem sei a realidade dele. Mas quando você percebe uma coisa, você tem um problema de fato, né? Mas a percepção, lá no meu tipo, assim, um administrador é um generalista que sabe um pouco de tudo e tudo de nada, né? E às vezes o cara prefere, vamos dizer assim, que um novo administrador de uma área tenha uma formação de engenharia industrial ou engenharia de aeronáutica, porque esse cara tem um raciocínio sofisticado e etc. Isso é uma falácia, né? Porque a verdade é que o novo líder, ele não precisa entender. Eu não entendo. Eu tenho gente que... Eu nem sei voar avião. Eu não sei. Eu tenho um cara lá que é o meu segurança de voo, que até o David trouxe dos Estados Unidos, o cara era combatente do Desert Storm, sabe ele era o comandante da operação de invasão ao Iraque. O cara é paranoico com segurança de voo. Ele entende de avião. Se eu estudar por 100 anos, eu não vou entender igual o cara. Ou de engenharia, ou dessa tecnologia da informação. O meu papel fundamental, né, além de ser esse que eu chamo de preservação de uma cultura, porque eu sou um xerife de uma cultura, e de propagação, quase como eu falei, o evangelista dessa cultura e de uma estratégia simplificada, que é quase o meu papel, um papel meio tosco, né? Mas, além disso, eu só preciso garantir que as engrenagens... Eu sou um cara que fica passando óleo na engrenagem, porque volta e meia o diretor de operações briga um pouquinho com o diretor de manutenção, que briga com o diretor de aeroportos, porque lá tem um problema de pontualidade, a gente tem uma briga de pontualidade, né? E aí o meu papel é dar o que eu chamo de sincronicidade, né? Há uns caras que entendem 10 vezes mais do que eu de tudo que fazem, né? Ou seja, eu entendo um pouco mais de gestão. E os novos, para você ter uma ideia, os caras mais altos na Azul hoje, sabe de onde vem, cara? Do aeroporto.
do atendimento do aeroporto, porque quando um avião quebra, quando dá um nó num voo nosso, qual é o cara mais atacado? É aquele atendente do aeroporto. As pessoas querem enforcar o cara. Então, esse cara cria uma coisa que o executivo de hoje, o educando, né, o acadêmico, não tem. Ele não tem resiliência nenhuma à primeira frustração. Então, o que acontece? Eu percebi isso outro dia, fazendo uma análise dos meus líderes. Esse cara, ele está lá na frente do cliente, apanhando que nem cachorro. Então, todo o problema de uma organização traduz nele. Se ele não aguenta isso, ele já sai da Azul, porque é pauleira estar ali quando quebra um voo, não tem outro voo, os caras querem matar o cara. Isso. Às vezes pode até ser problema da organização, ou não, pouco importa. Ele é a face do cliente. Ele tem que ter uma capacidade de lidar com aquela situação. Aí, se esse cara dá certo, ele vira supervisor. Se esse cara dá certo, ele vira gerente. Que aí é os problemas mais cabeludos que acontecem. Então, o que acontece? Esse cara constrói uma resiliência que essa moçadinha está menor capacidade. Então, assim, isso são os novos líderes. A gente tem uma nova geração ultra tecnológica que nasce fazendo iPad melhor do que eu, mas tem uma incapacidade de lidar com as frustrações, com esses desafios, que não formam líderes, né? E aí o administrador, visto como um cara meio genérico, tem essa dificuldade. Tem administradores ótimos, né? Eu não estou... Porque toda exceção tem... Toda regra tem uma exceção que foge, que até desconstrói toda a regra, mas a gente tem que ver uma curva de Gauss, onde está a maior concentração, vamos chamar assim. Então, assim, essa questão... Tem gente que chama isso, acho que, de soft skills, né? Não sei como que se chama esse tipo... Faz tempo que eu não estou na faculdade, né? Né? Essa capacidade de lidar com frustração, esse comportamento de grupo, né? Que as pessoas não têm. Hoje, cada um por si, muito fortemente, enfim. Então, tem alguns skills que eu acho que está faltando, né? Enfim, é um debate que vocês entendem tão mais do que eu, cara. Caprioli, respondendo ao seu questionamento, você contribuiu e muito para o planejamento estratégico. Eu aproveito a ocasião, então, para chamar o presidente do Conselho Federal de Administração, antes que você nos deixe, para te entregar uma lembrança, para que você não esqueça do sistema CFA-CRAs. Eu tenho certeza. Olha, eu tinha muita expectativa na sua palestra, Gabriel. Ela superou em muito a minha expectativa. Então, acho que atendeu, não, excedeu, isso vai ser muito importante. Mais do que a experiência positiva e os relatos dos dados, foi os conceitos e as reflexões que você trouxe, as ideias, que são importantes, porque essas ideias é que vão fazer a transformação do nosso sistema. É como pensar esse novo, como pensar diferente, como não repetir apenas para fazer melhor o que a gente já faz, porque isso não adianta. Temos que ter um outro comportamento. Muito obrigado mesmo. Você realmente nos brindou e nos encantou. Em verdade, muito obrigado. Acho que reflito certamente a opinião de todos aqui. Muito obrigado. Isso aqui podia ser muito pesado, né? Muito obrigado. Se o senhor puder abrir o seu presentinho aqui do saco, é uma lembrança que você vai se lembrar bem da sua época acadêmica. Eu acho que esse vai para a mesa do presidente. O cintinho vai para a mesa do presidente. Vai para a sua mesa, com certeza. O símbolo da administração. E azul. Foi de propósito. Muito obrigado, Caprioli. Muito obrigado a todos. Aproveitando para você que está em casa nos acompanhando pelo CFA Play, a gente fica por aqui
Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra em uma próxima ocasião. Até mais.